Olha, a situação de Bolsonaro e de Sérgio Moro tá ficando feia. Por quê? Porque os dois estão em guerra. E além dessa guerra que eles estão, eu falo muito aqui, eles também estão em guerra contra o grupo do Rodrigo Maia, do Dória e tudo mais. E hoje teve um novo capítulo nessa guerra, que foi a divulgação de que a Michelle Bolsonaro recebeu cheques do Queiroz e da esposa do Queiroz. Ela recebeu 72 mil reais do Queiroz e 11 mil da esposa do Queiroz. Mas o que muita gente não percebeu é o seguinte: isso foi um ataque direto do grupo de Sérgio Moro, do grupo lavajatista, ao Bolsonaro. Foi um ataque direto. Tô falando que eles estão se bombardeando. Bomba daqui, bomba dali, bomba daqui, bomba dali. Isso foi um ataque direto. Por quê? Porque essa matéria saiu na Cruzoé. A Cruzoé é ligada ao antagonista, são os mesmos donos, e eles são muito, mas muito ligados ao Moro. Tanto é que eles falam que é o... Todo mundo fala que é o porta-voz oficial da Lava Jato e do Sérgio Moro, é o antagonista Cruzoé. E aí a Cruzoé vem com matéria de capa hoje, mostrando, e que foi repercutido em toda a mídia, mostrando que a Michelle Bolsonaro recebeu vários cheques do Queiroz, foram 72 mil. E aí, olha só, essa repercussão toda se deu, e isso tudo foi por um vazamento dos procuradores, promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro. Aí você pode se perguntar, mas tá bom, Thiago, mas eles não fazem jornalismo, não é isso? O jornalismo é você conseguir a matéria e tudo mais? Só que exatamente no momento em que a Procuradoria-Geral da República, com o dedo de Bolsonaro, tem dedinho do Bolsonaro ali, começa a atacar a Lava Jato e atacar a própria Cruzoé. Para quem não sabe, eu vou falar mais adiante, o Augusto Aras está começando a atacar a Cruzoé, o antagonista. O objetivo dele é fechar os sites, fechar a revista, acabar com eles e acabar com a Lava Jato e com o Sérgio Moro. Bem nesse momento, eles põem uma bomba contra o Bolsonaro, mostrando, peraí, a gente tem poder de fogo e a gente vai contra-atacar. Então, tá uma guerra muito grande, porque eu sempre falo aqui, ontem até falei mais disso, só tem uma vaga para a direita em 2022. Não vai ter como dois candidatos da direita chegarem no segundo turno, porque a esquerda sempre vai ter um candidato lá. A não ser que uma tragédia aconteça na esquerda. E mesmo se dois chegarem ao segundo turno, apenas um deles pode ganhar. E tem três grupos distintos, que é o grupo do novo PSDB, com Rodrigo Maia, com o DEM, que é esse grupo que sempre tentou estar no poder no Brasil, perdeu várias eleições do PT e tudo mais. Tem um novo grupo, que é o grupo fascista, os bolsonaristas, que está no poder e está usando a máquina pública para tentar se manter no poder e para tentar ganhar em 2022. E tem o terceiro grupo, que são os lavajatistas. E os lavajatistas, praticamente um grupo político, a Lava Jato, que está também tentando, eles querem emplacar o Sérgio Moro em 2022. Essa guerra vai destruir todos eles. Se eu fosse alguém da estratégia do PT, de algum partido de esquerda, eu ia usar toda a minha verba de publicidade para jogar gasolina nessa fogueira, porque nessa briga eu torço pra briga. Eu vou contar como é que o Bolsonaro e o Moro estão em guerra franca, mas antes, um segundinho, se você nessa briga, você também torce pra briga, segundo, curte o vídeo e se inscreve no canal, porque olha só, o Sérgio Moro, ele usa a grande mídia, e usa lá os porta-vozes dele, e usa um grande poder que ele tem jurídico para atacar o Bolsonaro, e também ele usou muito para atacar o PT, inclusive não pode ser chamado de fake news, mas com delações que ele já sabia que não tinha prova e tudo mais. Então ele consegue alcançar milhões de pessoas com a narrativa dele, que era a narrativa de que o PT era corrupto, e agora consegue alcançar milhões de pessoas, com o Bolsonaro é mais fácil, que tem as provas, para atacar o Bolsonaro. O Bolsonaro tem as redes sociais, ele também consegue alcançar milhões de pessoas todos os dias com os milhares de grupos de WhatsApp dele e tudo mais, e com fake news, bombardeando as pessoas por todos os lados com fake news. A esquerda não tem nada disso. A esquerda, a gente precisa do seu apoio. Então, um segundinho, você se inscreve no canal e você ajuda muito, porque o algoritmo do YouTube, ele vai entender que esse vídeo tá bombando porque as pessoas se inscrevem no canal a partir desse vídeo e ele vai mostrar o vídeo para mais gente. Aí a gente quebra as mentiras, tanto da Lava Jato como do bolsonarismo, e leva a verdade para as pessoas. A gente consegue levar a verdade para as pessoas. Então, um segundinho, se inscreve, aproveita, curte o vídeo e vamos para cima deles. Olha só aqui, eu vou mostrar esse outdoor que foi colocado ontem no fim da tarde, em São Mateus do Sul, no Paraná. Foi financiado por um pessoal lá do Paraná, um grupo, e tem o logo do Plantão Brasil no outdoor. A arte foi feita pelo Fernando Hoffman, que é um artista. Quem quiser, eu vou colocar o Twitter dele na descrição do vídeo, para quem quiser qualquer tipo de trabalho de design gráfico, para contratá-lo, que ele é excelente. Ele vai fazer também mais artes para a gente encher o Brasil de outdoors. Agora vamos falar sobre a guerra na direita, essa briga que eu torço para a briga. Olha só,
E isso tudo começou quando o Sérgio Moro saiu do governo ele caiu atirando no Bolsonaro, assim, atirou forte no Bolsonaro, e aí começou a revelia do Bolsonaro e da Procuradoria-Geral da República, que o Augusto Aras faz de tudo para defender o Bolsonaro, começou aquele inquérito, que é o inquérito da interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, que eram as acusações do Sérgio Moro e o Bolsonaro tentando se defender. Só que aí no meio disso chegou o Paulo Marinho, que é suplente do Flávio Bolsonaro, e colocou o caso Queiroz no meio disso, porque o Queiroz e o Flávio Bolsonaro foram avisados entre o primeiro e o segundo turno, teriam sido avisados, a gente sabe que foi, entre o primeiro e o segundo turno por alguém da Polícia Federal, de que haveria a Operação Furna da Onça, de que encontraram corrupção do Queiroz, para a gente ver o nível dos bolsonaristas. Que eles sabiam que tinham encontrado corrupção do Queiroz, mas falaram, não, vamos atrasar a operação para depois da eleição, para o Bolsonaro, para esse corrupto bandido que roubou dinheiro público, poder ser eleito sem problema nenhum. E aí atrasaram e tudo mais, e isso está sendo investigado pela Procuradoria-Geral da República. Tá. Só que o Sérgio Moro continua atacando o bolsonarismo. O Sérgio Moro tem alguns amigos no STF, eu sempre falo. É o Fux, o Fachin e o Barroso. São amigões do Sérgio Moro e da Lava Jato que estão no STF. Então, dos 11 ministros, o Sérgio Moro tem 3. 3 estão com o Sérgio Moro, custe o que custar. Só que tem um problema para o Bolsonaro. 2 deles estão no TSE, que é quem tem o poder de caçar a chapa do Bolsonaro. Só que aí você fala, tá bom, Thiago, então dos 7, no TSE são 7. Dos 7 do TSE, 2 estão com o Sérgio Moro, são amigões do Moro. Só que no TSE também tem o Alexandre de Moraes, que está com um grupo de Rodrigo Maia e João Dória. Não tem como alguém falar, Thiago, não... Tem gente que comenta às vezes, Thiago, não diz isso, porque as pessoas vão achar que o STF está perseguindo os bolsonaristas. Não, não tá. A gente vê os crimes do bolsonarismo. Tá muito fácil de se perseguir o bolsonarismo, porque eles cometem crimes, eles não param de cometer crimes. Então é muito fácil perseguir, ir atrás e investigá-los. É o que acontece. A PGR começou um ataque frontal a Cruzoé e ao antagonista. Eles enviaram, no inquérito das fake news, eles enviaram um pedido de investigação para que o Alexandre de Moraes mande esse inquérito investigar a caixa de comentários do antagonista da Cruzoé, porque segundo o Augusto Aras, Procurador-Geral da República, na caixa de comentários do antagonista da Cruzoé, e isso também foi matéria deles hoje, tem muita gente que faz ofensas aos ministros do STF. Então, o Alexandre de Moraes aceitou e vai investigar a caixa de comentários da Cruzoé. Olha só, eu nunca vi uma coisa assim, investigar a caixa de comentários de um site. Tá, eles ficaram irritadíssimos e começaram a pressionar o Augusto Aras, pressionar. Enquanto isso tudo acontece, o Augusto Aras começou a investigar a Lava Jato e pediu acesso aos arquivos da Lava Jato. E não apenas pediu acesso e começou a se debruçar sobre esses arquivos. Não, porque só investigar não é suficiente. Ele começou a fazer o quê? A falar na mídia. Primeiro, ele falou que, olha, os arquivos da Lava Jato são 10 vezes maiores do que todos os arquivos de todo o Ministério Público Federal do Brasil. Quer dizer, uma operação tem arquivos que são 10 vezes maiores do que todas as outras juntas. Essa informação estava meio estranha, meio errada, porque a Lava Jato, ele falou isso da Lava Jato de Curitiba, porque a Lava Jato do Rio de Janeiro também tem arquivos muito grandes, e aí quando as pessoas os procuradores começaram a discutir sobre tamanhos de arquivos de investigações, viram que não é bem assim. Mas ele começou a acusar a Lava Jato e falar, e a gente sabe que a Lava Jato deve ter muitas irregularidades, mas muitas. Inclusive, foi Augusto Aras quem vazou para a imprensa que a Lava Jato investigou 38 mil pessoas e que provavelmente os procuradores de primeira instância de Curitiba estavam investigando ilegalmente aí da cadeia, pessoas que tinham foro privilegiado e que aí eles escreviam o nome da pessoa errado, ou pulavam um sobrenome, ou escreviam um codinome para poderem abrir a investigação, investigar a vida inteira da pessoa e a pessoa tinha foro privilegiado. Para quem não sabe, quem tem foro privilegiado só pode ser investigado por procuradores da Procuradoria-Geral da República. Nunca por um procurador da primeira instância, porque senão abre um precedente perigosíssimo do Brasil. Qualquer procurador de primeira instância, são milhares, poder investigar um deputado, um senador ou um ministro do Supremo Tribunal Federal, um presidente, imagina isso. Não se pode acontecer isso, nenhuma democracia isso acontece. Mas a Lava Jato nunca foi democrática, então eles começaram a investigar, ele começou a vazar na imprensa e atacar a Lava Jato. O clima no Ministério Público Federal é um clima de guerra, são os lavajatistas, que são vários. Lá dentro do Judiciário, a Lava Jato não é minoria, não é.
são vários, eles estão fazendo oposição ferrenha ao Augusto Aras. E para piorar, vai ter uma dança das cadeiras nas próximas semanas e o Augusto Aras vai ter minoria. A Lava Jato vai ser maioria no Ministério Público Federal. Olha isso. E a guerra lá está lançada. Aí, quando acabou o recesso do Judiciário, que o pessoal estava em férias, o STF, STJ e tudo mais, o ministro Fachin, amigo do Moro, que está no TSE, a primeira coisa que ele fez foi cancelar essa investigação. Então a Procuradora-Geral da República não pode mais investigar os arquivos da Lava Jato. Só que a PGR, o Procurador-Geral da República, ele ignorou a ordem do Fachin, porque o Fachin dá a ordem e lança na imprensa, a imprensa inteira noticiou que ele deu a decisão de que não pode mais ser investigado. O Procurador-Geral da República, em vez de parar a investigação, ele falou, não, enquanto esse ofício não chegar aqui, eu não vou parar. E ele mandou apressarem a cópia dos arquivos em Curitiba, porque são arquivos muito grandes, demora para copiar. Ele mandou apressar para copiar tudo e trazer para Brasília, mesmo depois da decisão do Fachin. Quer dizer, enquanto não chegar aqui o documento, até mim, na minha mesa, não vale. Ah, mas eu li na internet. Ah, mas saiu online. Não interessa. Enquanto não chegar aqui não vale, eu vou continuar investigando. Isso é guerra, é guerra. O que o Procurador-Geral da República quer é acabar com a Lava Jato e conseguir coisas contra o Sérgio Moro. Por isso ele desarquivou a delação do Tacla Duran, que tem várias provas contra Sérgio Moro. Enquanto isso tudo acontece, você fala, caramba, Thiago, então tá Sérgio Moro com os amigos aliados dele, eles estão atacando o Bolsonaro. Hoje foi uma denúncia bomba contra Michele Bolsonaro e contra o bolsonarismo, que envolve Jair também, porque ele é marido da Michele, e a Procuradoria-Geral da República, com o dedo do Bolsonaro, é claro que é com o dedo do Bolsonaro, tá investigando a Lava Jato, tá um investigando o outro, bombardeando o outro. O que tem a ver o inquérito das fake news e o Rodrigo Maia com isso? Olha só, o terceiro grupo da direita, que tem muita pretensão em 2022 e tem pretensão também em 2021, porque é quando se a chapa do Bolsonaro for cassada, teremos eleições indiretas. Esse grupo do Rodrigo Maia continua atacando todos os lados. O Dias Toffoli falou há alguns dias, ele falou que quer fazer, olha só, que quer uma lei para que juízes, procuradores, enfim, principalmente juízes, foi quem ele citou, membros do judiciário, se eles saírem do judiciário, eles não possam usar o judiciário como trampolim para uma carreira política. Ele falou, tem que ter uma quarentena de uns 8 anos para que qualquer pessoa não use os seus feitos no judiciário como trampolim político. E o Rodrigo Maia falou, vamos fazer essa lei, vamos fazer a toque de caixa e aprovar uma lei. Essa é a lei anti-Sérgio Moro. Então esse terceiro grupo está atacando o Sérgio Moro diretamente. Teve desespero total nas redes, na imprensa lavajatista, da Joyce Hasselmann, os deputados e senadores que estão com o Sérgio Moro. Desespero total. Por quê? A lei não retroage contra o réu. Muita gente me falou isso quando eu falei aquele vídeo. Eu falei, calma, gente. Quem faz a lei é o Rodrigo Maia e quem julga são juízes que odeiam o Sérgio Moro. Só que tem um problema. A lei não retroage contra o réu, mas a lei eleitoral retroage contra o réu. E tem jurisprudência disso. Jurisprudência, por exemplo, da lei da ficha limpa. Olha só, a lei da ficha limpa vem em 2014. Os crimes pelos quais o Lula foi condenado foram em 2009, 2010, o crime do triplex, e o Lula não foi candidato. A lei retroage, a lei eleitoral retroage sim contra o réu. Para a pessoa não poder se candidatar e não poder ocupar um cargo público. Então, há várias decisões, inclusive do STF, que mostram lei eleitoral. Na lei penal não, mas na lei eleitoral ela retroage contra o réu. Lembre-se disso. Vão tirar o Sérgio Moro da eleição. Há uma chance muito grande. Então, um terceiro grupo está atacando o Bolsonaro, que é com o inquérito das fake news, que é muito fácil atacar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro cometeu vários crimes. Estão investigando e turbinando a ação no TSE, que vai ser julgada por amigos do grupo do Rodrigo Maia e do grupo do Sérgio Moro contra o Bolsonaro. E o Bolsonaro está atacando o Sérgio Moro. Ele tentou atacar o Rodrigo Maia, isolar o Rodrigo Maia do Centrão, e ele levou uma invertida que o MDB e o DEM saíram do Centrão e o Bolsonaro está em frangalhos. Até o PP, que estava com o bolsonarismo, do Arthur Lira, o Bolsonaro deu Banco do Nordeste para o PP, 40 bilhões de verba. Até o PP está ameaçando sair do Centrão, o PP está irritadíssimo com o Bolsonaro, porque depois que o DEM e o MDB saíram do Centrão, o Bolsonaro meio que desanimou e parou de pagar o que ele prometeu pro Centrão, porque agora o bloco do Centrão é pequenininho, não adianta pro Bolsonaro. O Bolsonaro vai ter que fazer corpo a corpo, vai ter que
Em vez de comprar no atacado os votos, os bandidos, ele vai ter que comprar os bandidos um de cada vez, no corpo a corpo, no varejo, que sai muito mais caro. Então a coisa tá feia pro bolsonarismo e estão todos se atacando e sendo atacados de todos os lados. E quer uma opinião sincera, quem vai sair vitorioso nessa é o grupo do Rodrigo Maia. O Sérgio Moro e o Bolsonaro não tem chance alguma contra o grupo do Rodrigo Maia, porque é o grupo que está tentando tomar o poder na política faz décadas, desde que o Serra perdeu a eleição de 2002, para o Lula. Esse grupo está tentando voltar ao poder e agora eles viram que eles têm um adversário bem burro, que é o Bolsonaro, e do outro lado tem os lavajatistas, que são um adversário que um adversário que vai ser fácil de neutralizar. Então o grupo do Rodrigo Maia tem toda a vantagem nisso, e é só ver as vitórias do Rodrigo Maia. O inquérito das fake news está avançando, o inquérito dos atos antidemocráticos está avançando contra o Bolsonaro, o TSE está avançando também nas investigações de cassação de chapa. A lei que pode tirar o Sérgio Moro da eleição já está sendo discutida com ministros do STF, com deputados do Congresso. A única tentativa do Bolsonaro de isolar o Rodrigo Maia e tirá-lo do jogo político deu errado. O Rodrigo Maia saiu mais fortalecido disso, então a coisa tá feia para Moro, para Bolsonaro. E o Rodrigo Maia, enquanto isso, ele fala para a imprensa: não vi crime do Bolsonaro, mas nos bastidores ele não quer saber se teve crime ou não, ele quer derrubar o Bolsonaro com cassação de chapa. Impeachment não, lembre-se, o impeachment causa turbulência. Turbulência é péssimo para uma cassação de chapa. O que o Rodrigo Maia quer, o que o Rodrigo Maia mais quer é o seguinte: que o Bolsonaro fique caladinho, que as investigações continuem, que a imprensa continue batendo no Bolsonaro com os crimes das fake news, os atos antidemocráticos e tudo mais, para que chegue em 2021, no comecinho do ano, e o TSE vote a cassação e casse a chapa do Bolsonaro. E aí teremos eleições indiretas em 90 dias e comenta aí quem ganha. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e não esquece, comenta aí quem ganha. Você já sabe minha opinião, quem ganha numa eleição indireta no Brasil. Quem ganha? Comenta. Falou!